graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à IBD Online para adultos. Vamos começar o estudo bíblico com a reflexão. Chamou isso de seu plano de vida. Plano de vida? Plano de vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Está tudo aqui. Organizado de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos ver em detalhes. O minuto da hora, a hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Está tudo aqui. Viu? Tem até um quadro com todos os seus presentes de aniversário. Como dos seus 9 anos, o próximo microscópio. Perfeito para o currículo de biologia da Academia Worth. Já está embrulhado. Uau! Isso, uau! Mas por enquanto, toda a sua atenção deve estar concentrada aqui. O primeiro dia de sua nova escola. São 53 dias de preparação, o que não parece muito até você dividir em horas 1.272 ou minutos 76.320. Só aí podemos ver o quanto pode ser conquistado. E você vai usar cada minuto de acordo com esse plano aqui. Porque, na verdade, você vai estar totalmente sozinha. Totalmente. Então, não podemos mais aceitar erros como na entrevista. Tá certo. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. Em todas as épocas, as pessoas estiveram planejando, não é mesmo? Planejamento envolve vida familiar, econômica, militar, educacional, social e tantas outras. Com o passar do tempo, as pessoas vão efetivando seus planos. No entanto, muitos projetos nem sequer chegam a ser iniciados ou desenvolvidos. Outros falem já no início mesmo. Então, vem a grande pergunta. Qual seria, então, o plano infalível? Texto bíblico para nós. Gálatas 4, dos versículos 4 ao 5 diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O estudo bíblico é o plano infalível de Deus. E este plano se cumpriu no tempo determinado. Sua palavra é verdadeira. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, destacando os versículos 1 e 22, que trata de Cristo como filho de Davi e filho de Abraão, e no último versículo 22, fala do nascimento de Jesus. Dentro desse contexto, nós temos a genealogia de Jesus, onde nós vemos todas as pessoas que participaram ativamente da genealogia, né? Da trajetória até chegar ao nascimento de Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, nós temos aquela grande promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa já evidenciava a posteridade, né? A vinda de Jesus, o Salvador do mundo. Gálatas 3, 16, faz menção que Jesus é descendente de Abraão. E nos versículos 28 e 29 diz que se somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 37 a 38, faz referência àquela história do cego que gritava à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vemos aí destaques, né? Dentro da história de Jesus, dois personagens, né? Abraão, pai da fé, e Davi. O plano infalível de Deus alcançou a humanidade. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 ainda, os versículos 3, 5 e 6, nesse texto faz menção a algumas mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus. E eu queria destacar essas três, porque no texto é mencionado o nome das mesmas, né? Tamar, Raabe e Ruth. Tamar, ela era nora de Judá, filho de Jacó. A Bíblia diz que Tamar ficou viúva e, por lei, Judá deveria dar o seu filho mais novo para que Tamar tivesse descendentes, né? Fosse possível ela dar descendentes.
Só que a Bíblia diz que Judá não fez isso. E Tamar se viu viúva e sem descendentes. Duas coisas ruins para a época. E Tamar dá um jeito nisso. Se veste de prostituta e cria uma situação que ela se envolve com o próprio sogro, no caso, Judá. E eles, né, têm relação e ela engravida. E mais tarde ele fica sabendo disso. E ele quer apedrejá-la, puni-la pela lei. E ela revela que estava grávida dele. E daí ele cai em si, que Tamar era justa e ele estava errado na história de não ter dado seu filho para que ela pudesse ter descendentes. Raabe, quem lembra? A prostituta lá de Jericó, que escondeu os espias quando Josué envia, né, para que eles possam observar a terra. E a Bíblia diz que Raabe protege, esconde eles na sua casa. E por conta disso, ela crê, ela tem fé. Toda a sua família foi salva quando as muralhas de Jericó caíram. E Raabe, sim, Raabe está dentro da genealogia de Jesus. E Ruth, a estrangeira, moabita, nora de Noemi. Quem não lembra que Ruth foi fiel ao Deus da sua sogra? Que apesar da viuvez que enfrentavam, da fome, do medo, Ruth foi firme e ficou com a sua sogra. E a Bíblia diz que Boaz, lá na frente, a desposa, e ela tem filho. E Ruth, meus irmãos, é avó de Davi. Então, o plano infalível de Deus alcançou a humanidade. Pessoas que, aos olhos humanos, talvez não tivessem valor e nem pudessem ser alcançadas. Mulheres de baixa reputação, por exemplo, estrangeiras, foram valorizadas e passaram a fazer parte da genealogia de Jesus. O plano infalível de Deus não foi interrompido. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 9 ao 11, nós vemos menção a 4 reis, digo, Manassés, Amon, Josias e Uzias. Manassés, segundo a Crônica 33:9, faz um relato sobre ele. Ele foi um rei mau. Fez coisas terríveis. Foi idólatra, participou de feitiçaria, queimou os filhos vivos para sacrificar a Deus, adorou todo o exército dos céus, fez todo tipo de abominação diante de Deus, fez o povo de Deus pecar. Ele agiu de forma tão terrível, pior do que os povos pagãos que Deus havia dado a terra para o povo de Israel, né? Mas, em um determinado momento, o rei Manassés foi entregue à Síria e ficou prisioneiro. E a Bíblia diz que ele ficou muito, muito triste, aperreado e se humilhou diante de Deus, confessou seus pecados, se arrependeu. E Deus usou de benevolência para com ele. E ele morreu e reinou seu filho no seu lugar, Amon. Lá em 2 Crônicas 33, 22 a 23, faz referência um pouco da história desse rei, que foi mau também na presença de Deus. Ao contrário do seu pai, não se arrependeu. E a Bíblia diz que os seus servos o assassinaram. E veio seu filho Josias, que reinou no seu lugar. Mas a Bíblia diz lá em 2 Crônica 35, do 22 ao 23, faz um pouco de menção da vida de Josias. A Bíblia diz que ele foi um bom rei, que ele foi fiel a Deus, que foi um reinado de restauração. Ele tirou os postos ídolos, ele tirou todo aquele paganismo que estava inserido dentro do povo de Deus. E a Bíblia também, nesse Evangelho de Mateus, faz referência ao rei Uzias. A Bíblia diz que também o rei Uzias foi um bom rei, lá em 2 Crônicas 26, 16. Foi um bom rei. Serviu a Deus, mas ele cometeu um erro terrível. Ele quis acender um incenso na presença de Deus, onde isso era só permitido, era ofício do sacerdote. Mas ele, como rei, né, se achava ativo, dono do poder, se deu se deu a esse desfruto de querer oferecer incenso a Deus. Mas ele não foi recebido. E ele ficou muito chateado. E a Bíblia diz que nasceu uma lepra na sua testa. E tomou todo o seu corpo. E ele morreu leproso por conta dessa situação. O que é que nós vemos? O plano de Deus é infalível. Não pode ser interrompido. Independente dos erros e acertos desses reis, a chegada de Jesus não foi impedida. Sabe por quê? Porque o plano infalível de Deus contribui para um propósito específico. Como assim? Preste atenção que enredo extraordinário do nascimento, né, de Jesus. Temos que Maria, sua mãe, era pobre, estava grávida, sobrevieram as incompreensões.
José não queria expor a mesma desonra pública. Pretendia deixá-la sem ninguém saber, anular o noivado. Por quê? Veja bem a situação. Maria, virgem. Então, ela estava grávida e o seu noivo não havia tido qualquer contato físico com ela. Mas vocês sabem, né, da história, que um anjo apareceu a José e contou tudo para ele, disse que aquilo que estava no ventre de Maria era algo divino, vinha do Espírito Santo, e que ele recebesse Maria. Então, irmãos, o Salvador chegou e o plano salvífico de Deus se cumpriu, pois é infalível. Veja aí o que diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o versículo 37, para fechar. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Conclusão. Nada poderia impedir o plano infalível de Deus. A chegada de Jesus, o Salvador do mundo. Sua palavra é verdadeira e se cumpre, a despeito de qualquer situação ou circunstância. As referências, Deus abençoe.